Então, as pandemias, nós vamos falar das febres hemorrágicas virais, que nada mais são que infecções que geralmente apresentam um coeficiente de mortalidade e o potencial epidêmico muito grande. Causam terror nas populações atingidas e, se não forem controladas, né, a tempo, frequentemente se espalham com intensidade, levando os serviços assistenciais ao colapso. Essas viroses são temidas desde a época das guerras púnicas, né? Quando houve a epidemia ali em grandes proporções, até hoje uma causa desconhecida, que, segundo o que se sabe, se assemelha muito a um sarampo hemorrágico, né? Enfim, ali levou a morte, inúmeras mortes ali à cidade e estado de Atenas e suas cidades satélites no Mediterrâneo. E aqui eu coloquei para vocês uma classificação e também as características, né, de alguns desses vírus associados à febre hemorrágica. Ali nós temos também a transmissão primária, mosquito, carrapato, roedor e morcego, as viroses e o genoma viral. Então, observe que nos mosquitos, ali na classificação dentro dos transmissores vetores mosquito, nós temos também ali a dengue hemorrágica, a febre amarela, entre outros. No caso dos roedores, chamo a atenção para vocês aqui, febre de Lassa, a febre hemorrágica brasileira, que é do vírus sabiá, tá? Mas já tem outras distinções desse vírus, já tem umas outras classificações, subclassificações, e dos morcegos ali nós temos o Marburg e o próprio Ebola, que é um problema bem sério, tá? Distribuição geográfica das febres hemorrágicas e virais ainda. A patogênese, então, desses vírus tem como elemento comum o quadro febril, que evolui para uma síndrome hemorrágica, caracterizada por instabilidade e aumento da permeabilidade vascular, queda significativa das plaquetas e choque hipovolêmico, com o elemento complicador e fatal. Então, nós temos ali, né, a distribuição Ásia, América do Sul, e central, a própria dengue, a febre amarela, a febre de Lassa, a doença de Marburg, Ebola, Nigari, síndrome renal, entre outras que a gente tem aqui. Nós temos várias. E nós temos o vírus sabiá, que eu chamo a atenção de vocês, que também é uma febre hemorrágica. E está aqui no Brasil. Não foi muito divulgado, mas é um problema sério. Comecem a prestar bastante atenção nisso. E também todas essas que estão na América do Sul é muito próximo ao nosso país. Também é um problema sério. Febres hemorrágicas virais constituem, então, síndrome única cujas características são hemorragias espontâneas devido à fragilidade capilar, aumento da permeabilidade vascular, que aí resulta no extravasamento de sangue ou plasma nos espaços intracelulares, com hemoconcentração e risco de choque. Disfunção orgânica múltipla, devido à pouca perfusão de sangue nos órgãos, podendo resultar em falência de órgãos vitais, e trombocitopenia. As febres hemorrágicas por arenavírus, né? Esses arenavírus, então, são transmitidos por ratos do campo e também tem potencial de ser transmitido de pessoa por pessoa através dos aerosóis. A inalação desses aerosóis provenientes das excretas de ratos, consumos de alimentos contaminados ou contato físico com ratos, iniciam as infecções humanas. Pelo fato de serem transmitidos em cadeia secundária de pessoa para pessoa, o arenavírus causa infecções nasocomiais, com risco de pandemia quando a barreira de proteção não é rigorosamente observada. No caso, os arenavírus sul-americanos, causadores de febre hemorrágica, são os conhecidos até o momento, inclui o vírus Junin, da Argentina, o machupo, né, que é da Bolívia, Guanarito, na Venezuela, e o sabiá do Brasil, pertencentes ao grupo, então, do Tacaribe, que é o arenavírus do Novo Mundo. Na África, temos um vírus da febre de Lassa, né, que faz parte, então, do segundo grupo de arenavírus, os do velho mundo, vamos dizer assim, né. O vírus LMC é um arenavírus cosmopolita, que ocasionalmente provoca meningite asséptica em seres humanos. Coloquei para vocês, então, aqui a distribuição desses arenavírus do Novo Mundo e do Velho Mundo, para a gente ter uma noção. Febres hemorrágicas, então, agora é causadas, né, por ebola vírus e Marburg vírus.
O ebola vírus e o Marburg vírus são endêmicos da África e têm potencial para se disseminar por rotas mundiais e por meio de macacos infectados, exportados para finalidade de pesquisa ou criação. A febre hemorrágica causada por esses vírus é extremamente grave, né? No caso, febre alta, dor abdominal e extrema prostração são características dessa doença, além da caxia. Os indivíduos apresentam-se febril, os olhos injetados de algumas vezes com manchas na pele, vômito e diarreia hemorrágica são os sinais mais importantes, mas nem sempre estão presentes. A morte costuma acontecer por volta do 10º dia e não se deve às hemorragias, mas ao quadro de choque, ou seja, à hipotensão grave devida ao vazamento de plasma nos capilares que leva à falência múltipla dos órgãos. Patogenia. Os filovírus, na verdade, membros do gênero Ebola vírus e Marburg vírus, são vírus pantrópicos, ou seja, são replicados em quase todas as vísceras e sistema nervoso central. Os órgãos mais afetados são o fígado e o baço, com extensa necrose celular resultante da replicação viral no parênquima. A inibição medular, resultando em leucopenia e trombocitopenia, e a destruição do parênquima hepático, levando a uma deficiência de síntese de fatores de coagulação. Podem conduzir a um quadro de coagulação intravascular disseminada, com tromboses múltiplas, isquemia dos órgãos vitais e hemorragias. O fígado e o baço tornam-se aumentados e escuros. No fígado encontram-se necrose hialina, com a presença de corpos hialino-necróticos eosinofílicos, semelhantes aos corpúsculos da febre amarela. O achado desses corpúsculos em um esfregaço de fígado colhido pós-mortem é patognomônico da febre, do ebola ou do próprio Marburg. No baço, há evidente estase e intensa congestão, com proliferação de elementos retículo-endoteliais e macrófagos na polpa vermelha. A polpa vermelha encontra-se necrosada, os elementos linfóides estão destruídos e nos corpos malpighianos o número de linfócitos está marcadamente diminuído. A epidemiologia, então, destes dois. O Marburg vírus foi descoberto em 1967, em condições inusitadas. 2 carregamentos foram identificados. Então, 2 carregamentos de Cercopithecus etíopes infectados provenientes de Uganda, capturado ali na região do lago Kyoga, foram utilizados para a obtenção de culturas, né, de células renais de um laboratório em Marburg e Frankfurt, na Alemanha, e também em Belgrado, na Sérvia. Os 25 técnicos envolvidos nessa tarefa, no caso autópsia, necropsias, preparação de cultivos celulares, contraíram febre hemorrágica grave, com 7 casos fatais, apesar de todos os cuidados intensivos imediatamente recebidos. 2 médicos, uma enfermeira, um técnico de anatomopatologia e a esposa de um paciente foram secundariamente infectados, mas não houve morte nesse grupo. Ao todo, 6 casos secundários. Os 2 médicos contaminaram-se acidentalmente por perfuração, com agulha hipodérmica usada para tirar o sangue do paciente. As mulheres, a enfermeira e a esposa, tiveram contato direto com o sangue dos pacientes. O técnico teve contato com tecidos pós-mortem. E o 6º caso secundário ocorreu com a esposa de um dos sobreviventes, 83 dias depois da convalescência deste, através de relação sexual, sendo o vírus isolado no esperma deste indivíduo. Tal fato, e também o isolamento desse vírus a partir do fígado e olhos de sobrevivente, mostrou então que o Marburg vírus persiste no organismo após a doença, o mesmo ocorrendo com o ebola vírus. O Marburg vírus emergiu então de uma situação incomum, e foi visto então, foi a utilização de macacos para fins de pesquisa e preparo de insumos biológicos. É possível que se aqueles técnicos não tivessem adoecido, o vírus atingisse a população por meio das vacinas que seriam preparadas a partir das células dos macacos, e as consequências teriam sido catastróficas.
Fato semelhante ocorreu com os macacos, a macaca falsiculares, né, exportados das Filipinas, na Ásia, para os Estados Unidos e para a Itália, que se mostraram, então, infectados por uma espécie de ebola vírus, que ficou conhecida por ebola vírus Reston. Esse vírus, esse filovírus, né, não se mostrou patogênico para o homem, mas provou que surtos e epidemias pelo gênero ebola vírus e Marburg vírus podem acontecer inesperadamente em qualquer parte do mundo, particularmente via macacos virêmicos. Primatas são uma fonte vital para a pesquisa biomédica, que visam o desenvolvimento de testes de segurança e produção de vacinas, principalmente. A similaridade biológica entre o homem, né, e esses animais é o cerne de importantes, no caso, programas de pesquisas biomédicas nessa área, que inclui ainda os lentivírus símios, que produzem uma síndrome semelhante à síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. O incidente de Reston mostrou ainda algo mais sério. Embora essa espécie, ebola vírus Reston, aparentemente não fosse patogênica para o homem, o vírus podia ser transmitido via aérea, por perdigotos. A infecção dos macacos revelou, então, uma característica especial, o comprometimento respiratório, com abundante secreção nasal, tendo o vírus sido isolado dessa secreção e também a partir de suaves da orofaringe. Isso levantou a possibilidade, com algumas evidências positivas, de que o vírus ser transmitido por via aérea, por meio de perdigotos lançados na tosse ou espirros. O Marburg vírus foi detectado posteriormente em infecções raras e esporádicas na África, mostrando-se restrito a um nicho ecológico desconectado do convívio humano. Lá em 75, um jovem australiano em turismo pelo sul do Zimbábue adoeceu com uma grave infecção pelo Marburg vírus. Esse caso foi fatal, foi atendido em um hospital para doenças tropicais em Joanesburgo, na África do Sul. A namorada e uma enfermeira que se contaminaram ao cuidar dele também adoeceram, mas sobreviveram. A namorada teve uma complicação adicional por pancreatite aguda e a enfermeira desenvolveu o VIH no fim de sua convalescença, sendo o vírus isolado na câmara anterior ao olho afetado. Em 1980, 2 casos foram registrados no Quênia, um deles fatal, e o outro secundário, no caso, né, foi o médico que o assistiu. Mais uma vez, o vírus só pôde ser isolado no esperma desse segundo caso. Outro caso não fatal foi registrado no Zimbábue em 1982, e um caso fatal ocorreu no Quênia em 1987. Entre 98 e 2000, 149 casos de febre hemorrágica de Marburg foram registrados em mineiros da República Democrática do Congo, com 123 mortes. Em Angola, 250 casos foram registrados em 2004 e 2005, com 227 mortes, 90%, tá, gente? Em 2007, 2 mineiros foram comprovadamente infectados por Marburg vírus em Uganda. Até então, a infecção por esse vírus era uma curiosidade médica restrita ao incidente de 67. O caso de 1975, embora denotasse uma infecção esporádica, mostrou que o vírus circulava na África e podia estar causando infecções em seres humanos. O caso foi ganhando publicidade e o resultado disso foi que clínicos sul-africanos alertas, no caso, contra esse tipo de vírus, foram descobrindo, então, que o vírus da febre do Vale do Rift também estava causando uma síndrome semelhante ao que estava causando o vírus anterior aqui. Posteriormente, reconheceram, então, como uma febre hemorrágica da Crimeia-Congo, que também seria importante no problema de saúde, né, na situação de saúde ali da sul da África. Ao contrário do ebola vírus, o Marburg parece não ter potencial epidêmico significativo, uma vez que as infecções secundárias por esse vírus são difíceis e, quando ocorrem, se dão em menor número, né? E não se propagam além dos casos primários e dos primeiros secundários. O ebola vírus tem grande potencial de propagação de transmissão secundária, particularmente no ambiente hospitalar. Muito perigoso isso. Fato que foi a fonte das epidemias por esse vírus provenientes de um ou mais casos primários. Então,
a gente percebe ali, né, que o vírus emergiu quase que simultaneamente no Sudão Meridional e no norte do Zaire, entre julho e novembro de 1976, e províncias situadas em uma distância aproximada ali de 1.000 quilômetros. O fato mais intrigante em toda essa história foi que o vírus que emergiu nessas duas regiões não era o mesmo, mas duas variantes antigênicas e biologicamente diferentes do mesmo vírus. Isso mostra, então, que o vírus tem uma disseminação ampla nas florestas tropicais africanas e está adaptado e determinado, né, em diferentes nichos, só que não é tão frequente no contato humano ainda. Esse vírus também causa as epizootias, né, em macacos, que assim amplificam o vírus nas selvas. A demonstração de que os morcegos frugívoros isolados na região onde se notam as epizootias em primatas e casos humanos, né, são susceptíveis e suportam a infecção por ebola vírus e marburg vírus. Sugerem fortemente que esses animais seriam um hospedeiro natural. Aqui eu coloquei para vocês os casos isolados de surtos e epidemias do gênero ebola, né, depois vocês deem uma olhadinha. Então a gente percebe que saiu da África, né, está saindo do ambiente natural, e isso é um problema bem sério. Aqui continua, de 92 a 96, de 96 a 2004, depois vocês vão parando o vídeo para dar uma olhadinha, e com os dados que a gente tem ali, 2004 a 2009, e de 2011 a 2013, até janeiro de 2015, que é os dados que a gente tem nos livros até agora. Também aqui continuam os casos, a quantidade agora, né? Variantes do ebola vírus. Existem 5 espécies de ebola vírus diferentes e são distintas sorologicamente, bioquimicamente, né, e biologicamente. As espécies mais letais para o homem é ebola vírus Zaire, isolada pela primeira vez no Zaire, uma epidemia em 76, com letalidade de 47% até 89%, ou seja, até 89% das pessoas infectadas morrem. Em seguida, vem a espécie de ebola vírus Sudão, isolada primeiramente na epidemia do Sudão em 76, com uma letalidade que varia de 36% a 65%. E a espécie do ebola vírus, isolada, então, em uma epidemia no distrito, em Uganda, né, em 2007, e posteriormente na República Democrática do Congo, onde nós temos ali uma variação de letalidade de 25% a 36%. A espécie do ebola vírus floresta de Tai, né, que é lá na Costa do Marfim, isolada em 95, é patogênica para o homem, porém sem taxa de letalidade conhecida, uma vez que somente um caso humano foi até agora registrado. Todas as espécies são altamente letais para primatas símios, e a espécie Ebola Reston, que não é letal para o homem, foi isolada em um macaco Cynomolgus, capturados na floresta tropical das Filipinas, que foi então demonstrada sobreprevalência positiva para esses vírus em macacos Cynomolgus na Indonésia e Tailândia, sendo o primeiro filovírus detectado fora das florestas tropicais africanas. Vamos agora para mais um grupo das febres hemorrágicas por hantavírus, né? O gênero hantavírus possui vários representantes que causam as febres hemorrágicas, embora a epidemiologia das febres hemorrágicas causadas por hantavírus tenha né, os murinos como elemento, no caso, transmissor. Esses vírus são também ocasionalmente encontrados em morcegos e aves. Há 2 grupos de hantavírus a serem considerados: os hantavírus do Velho Mundo, Europa e Ásia, e os que são causadores de febre hemorrágica com síndrome renal, e os do Novo Mundo, nas Américas, que são causadores de uma síndrome febril aguda de insuficiência respiratória, a síndrome pulmonar dos hantavírus ou síndrome cardiopulmonar dos hantavírus. Hantavirose no Brasil? Sim, gente. Em 1993 foram registrados os primeiros casos, então, dessas hantaviroses no Brasil, na região de Juquitiba, estado de São Paulo. Tem sido isolado e documentado em boa parte do território onde circulam 5 genótipos relacionados
5 subespécies, relacionados com a grande maioria dos casos notificados. Então, a gente tem ali o Juquitiba, Araraquara, Castelo dos Sonhos, Laguna Negra e Anatajuba, que são as subcepas aqui, né? As derivações. Outras variantes foram encontradas somente em roedores, Jaborá, Rio Mamoré e Rio Mearim. No entanto, dentre os genótipos descritos no Brasil, somente o vírus Laguna Negra e o Rio Mamoré foram reconhecidos como espécies pelo Comitê Internacional para a Nomenclatura do Vírus. Até o momento, os principais reservatórios dos hantavírus no Brasil são roedores dos gêneros, ali do vírus Juquitiba, Castelo dos Sonhos, Anajatuba e Rio Mamoré, né? Aí nós temos também os calomes ali, o Necromis, o Acadon e o Holoquilus, entre outros aqui. Estudos têm demonstrado que morcegos também podem atuar como reservatórios destes hantavírus. Interessantemente, novos hantavírus foram isolados de morcegos insetívoros no Brasil. Há somente 2 estudos que identificaram hantavírus em reservatórios não roedores, né, dos morcegos ali e marsupiais. O sequenciamento do segmento, então, S do gene de hantavírus desses animais mostraram 95% de identidade com o vírus Araraquara, inicialmente descrito no primeiro roedor. A coexistência desses animais na mesma área reforça a possibilidade de transmissão interespécie. Dados epidemiológicos mostram que o número dos casos de infecção por hantavírus vem aumentando a cada ano, assim como a quantidade de genótipos. Até 2001, 130 casos de doenças haviam sido descritos, contrastando com os 1.252 casos documentados até dezembro de 2009. Um aumento com mais de 800% de um período de 8 anos. Vamos assim fazer uma observação. O problema não são aqui os roedores, o problema não são os morcegos. Na verdade, é a destruição dos habitats deles que faz com que eles migrem para as fazendas ou para a própria área urbana. E assim entrem em contato com as pessoas. Pessoas que tiveram essas infecções é porque foram nas áreas naturais e tiveram, então, o acesso a esse vírus. O problema não é o animal vetor, né, o animal, no caso, reservatório, mas sim a nossa falta de responsabilidade na destruição desses habitats, forçando a vinda destes animais para a nossa realidade, a nossa sociedade. Febre amarela e dengue, né? Vamos a um novo tópico aqui, a um outro subtópico. Denomina-se arbovírus, o vírus cuja transmissão se dá por picada de um vetor artrópode, né? No caso aqui, o mosquitinho. Entre as arboviroses que afetam o homem, 13 são causadas pelo vírus da família Flaviviridae, né? Ou Flaviviridae, do gênero Flavivírus. Neste capítulo, neste tópico, né, nós vamos descrever as arboviroses causadas pelos vírus, então, da febre amarela e da dengue. A febre amarela foi a primeira doença de seres humanos em que se demonstrou a presença de um agente filtrável. No caso, né, depois de identificado, foi chamado de vírus. Antes de serem classificados como vírus, esses agentes eram chamados de agente filtrável. Por quê? Porque ele não ficava retido no filtro, tá? Como agente etiológico, então, o vírus sendo também a primeira na qual se comprovou a transmissão por um artrópode. Então, a febre amarela ganhou esse título. Apesar de a transmissão por mosquitos ter sido proposta lá em 1848, a comprovação ocorreu somente em 1901, por Reed, que identificou o mosquito aegypti como vetor do vírus. E lá em 1927, pesquisadores isolaram o vírus da estirpe Azybe, e após a inoculação do sangue de um paciente em macaco rhesus. 10 anos depois, conseguiram, então, atenuar a estirpe do vírus da febre amarela por meio da passagem seriada em culturas de tecido de embrião de galinha. Essa estirpe, então, atenuada foi denominada 17D e vem sendo empregada até hoje para a imunização de seres humanos. Atualmente, a febre amarela ainda é considerada uma das doenças mais importantes que atingem o homem, com uma participação em diferentes eventos históricos ao longo das décadas. Em relação à dengue, apesar de ter sido descrita ainda lá no século XVIII, como epidemias simultâneas em Jacarta, Cairo e tudo mais,
na Filadélfia, né? O isolamento do vírus responsável por essa doença ocorreu em 1943. A transmissão do vírus da dengue pelo mosquito Aedes aegypti foi descrita pela primeira vez em 1906 e depois confirmada, né, por outros cientistas. No mesmo ano foi determinada a etiologia viral, quando dois cientistas encontraram um agente infeccioso filtrável no sangue humano. Em 1926, o grupo liderado ali por Siller e posteriormente Simmons e tudo mais os colaboradores conseguiram transmitir a doença para voluntários e estabeleceram um período de incubação em mosquitos. O vírus da dengue, que a gente coloca ali, né, identifica pelas letras D, E, NV, foi isolado em camundongos em 1946 e em 1944, resultando no isolamento de dois primeiros sorotipos, né, o 1 e o 2. Na década de 1950, alguns cientistas isolaram mais dois sorotipos, quando estudavam a epidemia de dengue hemorrágica ocorrida em Manila, nas Filipinas, em 1956. Febre amarela. No caso, o vírus aqui penetra pela pele. Após a inoculação pelo mosquito infectado, sendo replicado, inicialmente, o vírus, nos linfonodos regionais. A seguir, ele vai se disseminando na corrente sanguínea para os outros órgãos, como fígado, rins, medula óssea, sistema nervoso central, coração, pâncreas, baço e linfonodos. As lesões causadas que estão relacionadas, né, com o órgão onde ocorre a replicação com consequente necrose celular. As lesões são mais preeminentes no fígado e nos rins, com destruição de grande quantidade de células dessa região. O fígado mostra-se então aumentado de volume e encontram-se alterações, como necrose mediozonal dos lóbulos hepáticos, esteatose e degeneração eosinofílica dos hepatócitos, denotando então a lesão hepática devido à apoptose das células. A formação dos corpúsculos, então, das próprias características ali. Então, a formação dos corpúsculos intracitoplasmáticos e dos corpúsculos intranucleares podem ser observadas nas células do fígado. A replicação viral nas células de Kupffer, que seriam os macrófagos hepáticos, né, leva à diminuição na taxa de formação de protrombina, né, e a icterícia. Entretanto, uma resposta inflamatória é ausente ou até fraca. Nos rins vai apresentar, então, um aumento de volume, um edema intersticial e discreto infiltrado inflamatório mononuclear. O epitélio, então, tubular, pode apresentar desde degeneração turva até fraca necrose devido à coagulação sanguínea. Além da lesão tecidual provocada pela propagação viral, o processo de coagulação sanguínea intravascular disseminada também pode desempenhar papel importante, né, na fitopatologia dessa doença. Epidemiologia, então, da febre amarela. Esse vírus é mantido na natureza por meio de dois ciclos. O silvestre, onde a gente tem a transmissão horizontal macaco, mosquito, macaco, e o urbano, na transmissão oral homem, mosquito, homem. No ciclo silvestre, a transmissão é feita por intermédio de mosquitos, principalmente dos gêneros Haemagogos, Sabetes e Aedes. O vírus é mantido na natureza pela infecção de macacos e pela transmissão transovariana no próprio mosquito. O homem suscetível pode ser infectado ao penetrar as áreas de floresta e tornar-se uma fonte de infecção para o mosquito Aedes aegypti ao retornar para as áreas urbanas. Dessa forma, a infecção do mosquito tem-se a manutenção urbana do vírus por meio da transmissão mosquito-homem. Embora o mosquito Aedes albopictus possa ser um transmissor potencial para o vírus da febre amarela, ele não tem sido descrito como vetor, né? Tanto a Aedes aegypti quanto o albopictus proliferam dentro ou nas proximidades de habitações em recipientes contendo, no caso, água limpa e possuem o hábito de picar durante o dia. Então, a gente tem ali os gêneros, o de cima é o próprio Aedes aegypti. Aí nós temos aqui do lado esquerdo o Haemagogos e do lado direito ali o Sabetes. Aqui nós temos o ciclo silvestre e urbano da febre amarela. Então a gente tem mosquito no ciclo urbano, direto nos seres humanos e no caso quando os humanos vão para a floresta, para a área silvestre, nós temos ali os mosquitos Haemagogos, Sabetes e o próprio Aedes.
que tanto picam e transmitem para o macaco quanto para os seres humanos. Epidemiologia da dengue. Então, eles podem ser transmitidos, esses vírus da dengue, ou vírus da dengue, podem ser transmitidos por duas espécies também. Nós temos ali o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, né? E são mantidos na natureza por meio de dois ciclos, urbano, a transmissão também homem, mosquito, homem, e silvestre, a transmissão também horizontal, macaco, mosquito, macaco. A transmissão vertical em vetores Aedes também deve ser considerada. O período de transmissibilidade no homem, né, pode ocorrer ali um dia antes do início da febre e até o 6º dia da doença. No mosquito, após a picada em pessoa infectada, o vírus aloja-se então nas glândulas salivares e se replica depois de 8 a 12 dias, sendo capaz de transmitir o vírus durante toda a sua vida, aproximadamente de 6 a 8 semanas. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública em várias áreas tropicais do mundo, e a OMS estima que ocorram aí entre 50 e 100 milhões de casos, resultando em uma cerca de 500 mil internações e 20 mil óbitos por ano. Porém, as pesquisas adicionais avaliaram diferentes parâmetros e um modelo de estudo foi criado para quantificar o número de casos em 2010. Acredita-se que, nesse ano, ocorreram 96 milhões de casos aparentes de dengue e 294 milhões de casos inaparentes ou assintomáticos. E aí, totalizando 390 milhões de casos. Mais especificamente, nas Américas foram 53,8 milhões de casos, sendo destes, então, 13,3 sintomáticos. Aqui também nós vemos o ciclo da dengue, tanto silvestre quanto urbano. A dengue, então, as primeiras células infectadas após a inoculação são as células dendríticas da pele, ocorrendo a replicação inicial na porta de entrada e posterior migração para os linfonodos, e na sequência o vírus vai atingir a corrente sanguínea, provocando a fase febril aguda, que vai durar ali entre 3 e 5 dias. Nesse período, o vírus pode ser isolado a partir do soro ou células mononucleares do sangue periférico do paciente. As primeiras características observadas em um paciente com dengue são as petequias, né, espalhadas pelo corpo, seguidas, então, por uma leucocitose. Aqui, no caso, a distribuição até 2013 do vírus da dengue é muito grande, né? Agora é encontrado em todos os países tropicais e subtropicais, por causa da propagação do Aedes aegypti. E as áreas vermelhas que a gente vê aqui, então, são onde indicam os surtos, fora das áreas sabidamente endêmicas desse vírus, né? Desse mosquito. Chikungunya. Vamos a outro vírus também. A infecção pelo vírus chikungunya é uma arbovirose transmitida por mosquitos do gênero também Aedes. Embora o vírus não seja um novo patógeno entre os que circulam nas áreas tropicais, até recentemente ele não era conhecido da maioria das pessoas, em todo o mundo, incluindo médicos. Antes do ano 2000, apenas um pequeno número de casos importantes foi observado, ocasionalmente em viajantes para a América do Norte e Europa. Em consequência, o próprio chikungunya despertava pouco interesse na comunidade médica global e nenhuma preocupação nos países desenvolvidos, ao contrário de outros arbovírus, né? Entretanto, os sucessivos surtos que atingiram o leste da África, as ilhas do oeste e do leste do Oceano Índico e da Índia, e sua disseminação para a Oceania, a Europa e as Américas demonstram um potencial muito grande para vir a emergir como um importante patógeno para o ser humano. E assim a febre chikungunya se tornou uma realidade médica conhecida mundialmente. Vetores, quem são eles, né? Então a gente tem o gênero Aedes, que a gente tem alguns, dentro desse grupo, alguns espécimes. Na Ásia e nas ilhas do Oceano Índico, os principais vetores de transmissão do chikungunya são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Na África, o vírus é transmitido por ampla variedade de espécies do gênero Aedes, embora a transmissão pelo mosquito Culex, né, também possa acontecer, do gênero ali. Mansônia uniformes e os anofelinos têm sido descritos também como transmissores. Na Índia, o vetor principal do vírus é o Aedes mesmo. No Oceano Índico e na Europa, o vetor é o Aedes albopictus. E aí, gente, vai destacar ali a adaptação desses vetores de cada mosquito. O perfil, então, epidemiológico, né? Na África, o vírus é zoonótico,
e mantém um ciclo silvestre envolvendo primatas selvagens e diversas espécies de mosquito. O ciclo urbano, por sua vez, é mantido pela transmissão homem-mosquito-homem. A transmissão entre seres humanos na África permanece quase que exclusivamente rural, com impacto bem moderado na saúde pública. Isso sugere três hipóteses não excludentes. A infecção humana pelo chikungunya é frequentemente confundida com outras doenças, ou as infecções são frequentemente assintomáticas, ou ainda a população africana é constantemente exposta ao chikungunya, né, o vírus ali, mantendo níveis elevados de imunidade. Nessa situação, o vírus pode ser detectado fortuitamente durante levantamentos sorológicos de outros arbovírus, visto que possui um grau elevado de reação cruzada com outros arbovírus. Os seres humanos servem, então, como reservatório para os vírus durante o período epidêmico, né? Fora desses períodos, os principais reservatórios são os macacos, roedores, aves e principalmente outros vertebrados ainda não identificados. Chikungunya em gestantes e neonatos. A febre chikungunya não parece ser teratogênica, embora a transmissão vertical tenha sido descrita durante a epidemia de 2006. A transmissão vertical foi observada exclusivamente em mulheres apresentando viremia no período pré-parto. O parto cesariano não apresentou um efeito protetor. A doença grave foi observada em 53% dos recém-nascidos e constitui principalmente de encefalopatia, com sequelas persistentes em 43% dos casos. Outras complicações incluíram convulsões, síndrome hemorrágica, desordens hemodinâmicas, complicações cardiológicas, né, enterocolite, necrotizante e manifestações dermatológicas. Então, geralmente, crianças de mães que possuem essa infecção, então, ou seja, tiveram contato com chikungunya, né, e carregam, as crianças podem nascer, a maioria, então, nasce, né, com síndrome de microcefalia, aonde o cérebro não desenvolve, e a gente tem, então, todas essas características aqui, né, convulsões, cabeça menor, dificuldade de coordenação, nanismo, baixa estatura, testa inclinada para trás, hiperatividade, distorções faciais e atraso para falar e se movimentar. Chegamos a ele, a bola da vez, né, o coronavírus humano. Os primeiros coronavírus descritos, ou o primeiro, né, foi o vírus da bronquite infecciosa, isolado de galinhas, apresentando quadro de doença respiratória lá em 1937. Em 46 e 51, nos anos, né, outros coronavírus que acometem animais foram descritos, tais como o vírus da hepatite de camundongos, né, e o vírus da gastroenterite transmissível de porcos. Esses três agentes foram considerados não relacionados até a descrição do primeiro coronavírus isolado de seres humanos em 1960. O primeiro coronavírus capaz de causar a infecção de seres humanos, o H-CoV, tipo B814, foi descrita por duas pessoas, no caso, dois cientistas, né, em 1965, e foi isolado de uma criança com quadro de resfriado. Os coronavírus são associados às doenças economicamente importantes que acometem gado, aves domésticas e porcos, e causam, então, doença grave em gatos também. Esses vírus também são relacionados e reconhecidos como a segunda causa de resfriado comum em seres humanos, depois do rinovírus humano. Em 2002, o surto de uma nova doença, a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, foi descrita em um novo coronavírus, que foi identificado como agente etiológico, o SARS-CoV. A doença alcançou, então, proporções pandêmicas, atingindo 29 países e 5 continentes, causando mais de 8.400 casos, com aproximadamente 900 óbitos, até o agosto de 2003, quando medidas agressivas de intervenção na saúde pública conseguiram manter a pandemia. Devido à atenção dada aos coronavírus a partir de 2003, em função do SARS, da SARS, né, as pesquisas sobre esse vírus foram intensificadas e, como consequência, 3 outros H-CoVs foram descritos desde então. Em março de 2004, alguns cientistas na Holanda isolaram o H-CoV NL63 a partir de aspirado da nasofaringe de uma criança de 7 meses de idade, hospitalizada com bronquite, conjuntivite e febre. Um mês depois, também na Holanda, né,
na Holanda, alguns cientistas caracterizaram o mesmo vírus a partir de um swab nasal colhido no ano de 1998 de uma criança de 8 anos de idade com pneumonia. Foram realizados estudos retrospectivos com amostras coletadas entre novembro de 2000 e agosto de 2003, os quais demonstraram a circulação do vírus no homem. Em janeiro de 2005, alguns cientistas na China descreveram o isolamento de um novo coronavírus, o HKU-1, a partir do aspirado da nasofaringe de 2 pacientes com pneumonia. 10 anos após a identificação do SARS-CoV, um novo coronavírus foi identificado a partir de um caso da doença respiratória grave na Arábia Saudita, inicialmente denominado EMC-CoV. Esse vírus foi isolado do escarro de um paciente de 60 anos com pneumonia aguda e falência renal. Posteriormente, então, a nomenclatura para o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio foi colocada, e aí ele ficou, então, identificado como MERS-CoV. Classificando, então, os coronavírus, né, são classificados na ordem da Nidoviridalis, cujos membros incluem 4 famílias, Coronaviridae, Arteriviridae, Mesoniviridae, ou Viride, né, e Roniviridae. Todos eles, tá, gente? Coronaviride, Arteriviride, Mesoniviride e Riniviride. É um trava-língua. A família Coronaviridae é dividida em 2 subfamílias, né? E aí nós temos ali o Coronavirinae, ou Virini, e Torovirini, ou Toravirinae, tá? A família Coronavirini apresenta 4 gêneros, e aí nós temos esses 4 gêneros ali que são trava-línguas mesmo. Nesses 2 últimos ainda não foram descritas espécies causando, né? Até nessa, vamos dizer assim, deste livro, né? Dessa edição desse livro, enfim, causando infecções em seres humanos. As subfamílias Toroviridae é subdividida em 2 gêneros, né? E o gênero Torovírus, desta família, há uma espécie que causa infecções em seres humanos. A maior parte dos coronavírus infecta apenas uma espécie de animal, ou no máximo um número limitado de espécies relacionadas. O SARS-CoV é uma exceção, pelo fato de, conhecidamente, infectar amplo grupo de animais, incluindo humanos, primatas não humanos, gato da algália e o civeta, guaxinim, cães, gatos e roedores. O MERS-CoV parece ser também pantrópico. Diferentemente do SARS-CoV, o coronavírus MERS-CoV infecta indiscriminadamente tipos celulares provenientes de diferentes espécies, incluindo morcegos, suínos, macacos, camelídeos e humanos. Um coronavírus pantrópico é um evento raro e alarmante do ponto de vista epidemiológico. Nós estamos sentindo isso na pele. A teoria é de que o MERS-CoV adquiriu uma capacidade de transmissão interespécies, através de mecanismos de adaptação a componentes celulares conservados, incluindo receptores. A patogênese, então. Estes vírus são replicados nas células epiteliais do sistema respiratório e do trato gastrointestinal. Diferente, aliás, na maioria dos coronavírus, o SARS-CoV é surpreendentemente estável no meio ambiente. Não está claro como esse vírus envelopado retém sua infecciosidade na presença de bile e enzimas proteolíticas do trato gastrointestinal. Talvez pelo fato de as glicoproteínas do envelope do coronavírus serem muito glicosiladas. Os viriões sejam altamente resistentes à degradação por proteases, ou seja, digestão. Além da infecção local no sistema respiratório e trato gastrointestinal, alguns coronavírus também conseguem espalhar por outros tipos de células epiteliais, onde causam sinais e sintomas da doença. Alguns causam, por exemplo, infecção sistêmica no seu hospedeiro natural. Antes de 2003, eles eram então considerados agentes de doenças do sistema respiratório superior e causa baixa de mortalidade. Dos novos vírus, então, dos coronas ali, foram isolados, na verdade, que foram isolados de paciente com doença respiratória moderada, o HCOV-NL63 apresenta homologia, ou seja, igualdade com outros HCOV do gênero alfa-coronavírus. Dentre os coronavírus que infectam seres humanos, o SARS-CoV e o MERS-CoV causam doenças mais graves. Esses vírus, então, infectam tanto as vias respiratórias superiores quanto as células epiteliais alveolares, resultando em injúria pulmonar. Os vírus ou produtos virais são também detectados em outros órgãos, como rins,
fígado e intestino delgado, sendo encontrado também nas fezes. Embora o pulmão seja o órgão mais afetado por esses vírus, o mecanismo exato da injúria pulmonar é controverso. Um grande número de macrófagos é detectado no pulmão infectado, o que é consistente com a noção de que a destruição pulmonar ocorre durante o processo de liberação dos vírus. O SARS-CoV foi detectado no baço e tecido linfóide em autópsia e em células T e B em um único estudo, indicando que ocorre destruição dos linfócitos pelos vírus. E isso é um problema sério. Ainda não se sabe por que o SARS-CoV ou o MERS-CoV causam doença grave em seres humanos. O SARS-CoV também infecta algumas espécies de animais, inclusive, camundongos, furões, hamster, gatos e macacos. Estudos iniciais, então, mostraram que macacos da espécie Cynomolgus desenvolveram doença pulmonar similar à observada na nossa espécie, após a inoculação do vírus. Porém, esses estudos, então, na sequência, usando macacos, a doença foi muito branda para eles, Similarmente, em outros estudos, todos os outros animais que foram infectados experimentalmente, testados com o SARS-CoV, desenvolveram doença branda ou subclínica, ainda que infiltrados pulmonares sejam detectados em poucos dias após a inoculação. Então, para eles não faz muita diferença. O problema é com a gente. Manifestações clínicas. Em seres humanos, esses vírus têm sido associados a doenças respiratórias brandas, tanto SARS como MERS, além de doenças entéricas e esclerose múltipla. As características clínicas e epidemiológicas das infecções pelo HCOV seguem dois padrões distintos. Para os coronavírus exclusivamente de seres humanos, e aí a gente tem o 229E, o NL63, o OC43 e o HKU1, tá? E para os coronavírus zoonóticos, que é o SARS-CoV e o MERS-CoV. De todos os HCOVs descritos, Os sintomas, então, incluem febre, dor de cabeça, mal-estar, calafrios, rinorreia, inflamação da garganta e tosse. A infecção natural, tanto em adultos como em crianças, é geralmente associada a um resfriado comum, parece, tá? Semelhante a outras infecções ali. A infecção natural é provavelmente adquirida de forma similar a muitos outros vírus respiratórios, Então, por contato de secreções e fomites e tudo mais. As infecções por esse tipo de vírus são também ocasionalmente, na verdade, associadas a doenças do sistema respiratório inferior em crianças e adultos. A coronavirose tem sido detectada em crianças hospitalizadas com doença no sistema respiratório inferior, em taxas variadas, porém geralmente menor que 8% dos pacientes. A infecção, então, tem sido também detectada em adultos com doença aguda do sistema respiratório, incluindo 5% daqueles hospitalizados com doença do sistema respiratório inferior. Alguns estudos sugerem que os coronavírus podem causar otite média também. Além disso, os coronavírus humanos têm sido associados com a falta de ar e a exacerbação da asma, para quem já o tem. Foram também detectados esses vírus em pessoas com doença do sistema respiratório superior e inferior. Esse vírus, então, já foi detectado em amostra de secreção respiratória nas fezes de alguns pacientes sem doença aguda. Estudos de infecção natural e estudos involuntários têm mostrado que a reinfecção é comum, tá? Sugerindo que a infecção não induz elevados níveis de imunidade protetora. O diagnóstico, então, as infecções por coronavírus em animais e seres humanos foram detectadas inicialmente por isolamento, microscopia eletrônica, estudo sorológico, identificação antigênica e técnicas moleculares. Assim como outros vírus respiratórios, esses vírus, então, são frequentemente detectados no início da doença. Para o SARS, são usados testes sorológicos e reação em cadeia de polimerase associada à transcrição reversa para detectar e confirmar a infecção. O soro provou ser o melhor espécime para a detecção do RNA viral durante a primeira semana da doença, entanto que as fezes e secreções respiratórias foram os melhores materiais clínicos durante a segunda semana da doença. Testes moleculares demonstraram, então, que a taxa de positividade em espécies respiratórias aumentaram de menos de 40% para mais de 80% durante o segundo e terceiro dia da própria doença. O isolamento, então, do HCOV de vírus infectados nem sempre é bem sucedido. O SARS-CoV foi isolado de células do rim de um macaco rhesus, as células vero e células primárias do epitélio respiratório humano.
O HCOV-NL63, assim como o MERS-CoV, foi isolado de células terciárias do rim do macaco, entre outras. E aí a gente vai vendo, então, de onde eles podem ser identificados ou isolados, né? A microscopia eletrônica do material isolado contribui para a identificação e a caracterização de coronavírus, incluindo o SARS-CoV, o HCOV-OC43, que foi isolado somente em células AE. A cinética, então, de replicação do MERS-CoV em células, dessas células, se mostrou mais rápida do que o SARS-CoV. Foi observado também que o MERS-CoV e o HCOV-229E apresentam predileção por culturas de células epiteliais não ciliadas, né, de brônquios humanos, enquanto essas outras cepas aqui, e o próprio SARS-CoV preferem as células ciliadas. Epidemiologia. A transmissão ocorre de forma similar à maioria dos outros vírus, né, que são respiratórios. Então, os estudos sugerem que a infecção por essas cepas ali ocorre cedo em crianças e então repetidamente por toda a vida. Estudos sorológicos demonstram que 50% das crianças em idade escolar e mais de 80% dos indivíduos adultos apresentam anticorpos para esse vírus. Em climas temperados, a detecção dessas cepas, então, foi mais frequente realizada em dezembro a maio, e sua frequência variou de ano para ano, em geral, com pico de atividade ocorrendo sempre entre 2 e 4 anos. A infecção pelo SARS-CoV em seres humanos. Em contraste com a doença branda, geralmente associada às infecções do HCoV, essa infecção por SARS-CoV quase sempre resulta em uma doença grave do sistema respiratório inferior, necessitando de cuidados intensivos. A taxa geral de fatalidade na pandemia de 2003 foi de aproximadamente 10%, porém, aproximadamente 50% em idosos e aqueles com doença de base, com doença já na pessoa, né? Outra doença pré-existente. A doença geralmente tem início ali entre 4 e 6 dias, sendo caracterizada por sintomas sistêmicos, como febre, mal-estar, mialgia, porém, geralmente não ocorrem sintomas no sistema respiratório superior, como a própria rinorreia, dor de garganta e congestão nasal. No entanto, 25% dos indivíduos desenvolvem sintomas no sistema respiratório. O primeiro sintoma, geralmente uma tosse não produtiva, e o encurtamento da respiração, se desenvolve em alguns dias após o início dos sintomas. Alguns pacientes podem apresentar diarreia, muitos pacientes apresentam resultados anormais nos testes de função hepática também. E também linfopenia, com uma queda substancial tanto de células TCD4 ou TCD8. Né? Alguns pacientes apresentam falência respiratória progressiva que conduz à morte dentro de algumas semanas. Doença grave. A doença grave foi associada também ao avanço da idade, presença na doença crônica de base e alteração de alguns resultados dos testes laboratoriais, incluindo vetores mais elevados para as enzimas hepáticas, baixos níveis de linfócitos e contagens de plaquetas, além de título elevado do vírus ou RNA viral em espécimes clínicos. A doença assintomática ou branda é incomum. Agora, a epidemiologia da síndrome respiratória aguda, né? Algumas pessoas que trabalham em feiras de animais selvagens na China tinham evidência sorológica da infecção semelhante a SARS-CoV adquirida antes do surto de 2003, porém não foi relatada nenhuma doença respiratória semelhante a SARS. Embora os animais tenham sido a fonte original do SARS-CoV, a disseminação global ocorreu pela transmissão pessoa a pessoa, por contato próximo, né? Ou então por fomites, gotículas infecciosas e tudo mais. Os aerosóis. A maior parte da disseminação ocorreu no ambiente familiar e entre agentes da saúde, desde que a pandemia SARS foi controlada em agosto de 2003, apenas 17 casos de SARS foram confirmados e nenhum desses ocorreu após junho de 2004. 13 dos 17 casos resultaram na exposição laboratorial, incluindo 7 casos secundários associados com um dos casos. Outros casos ocorreram no sudoeste da China e resultaram de exposição na comunidade, presumivelmente, né, por contato com animais infectados por SARS-CoV, em feiras de animais selvagens. Embora muitos animais selvagens tenham sido testados para evidenciar infecções pelo SARS-CoV-like, apenas o morcego ferradura, mostrou um padrão de infecção consistente com a condição do reservatório natural do SARS-CoV.
30 a 85% desses morcegos provenientes de Hong Kong e algumas províncias da China apresentavam anticorpos para o coronavírus SARS-like, com alguns destes vírus já tendo sido sequenciados. Epidemiologia, então, ainda, só que agora da síndrome respiratória do Oriente Médio. Desde o primeiro relato da MERS, lá de junho de 2012 até dezembro de 2014, foram confirmados 817 casos de infecção em seres humanos pelo MERS-CoV. 351 destes casos evoluíram a óbito. A transmissão local por exposição não humana ocorreu em diversos países do Oriente Médio, incluindo Catar, Jordânia, Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, né? Também foram relatados casos em países da Europa, França, Itália, Holanda, Grécia, Reino Unido, nas Filipinas e na América do Norte, no caso dos Estados Unidos. Entretanto, todos os casos foram na Península, fora da Península Arábica, apresentaram conexão direta ou indireta com o Oriente Médio. A transmissão por contato direto com indivíduos infectados parece não persistir, além de pequenos clusters. O controle. O controle da infecção pela identificação de pessoas expostas, os contatos, ao vírus parou seu espalhamento dentro de 4 meses do início de sua disseminação global. O sucesso do bloqueio da disseminação do SARS-CoV pode ser atribuído ao padrão de transmissão, né, e ao seu trabalho conjunto das autoridades de saúde pública no mundo todo. As comunidades científicas governamentais e públicas que trabalharam juntas para controlar a disseminação do vírus, né, atuaram, vamos dizer, de maneira comunitária. No entanto, o baixo risco de transmissão da SARS antes da hospitalização e a baixa taxa de infecção assintomática tornaram mais fácil esse processo. E agora, o coronavírus, o atual, né? Então, o que a gente tem de material? Então, uma extensa família de vírus com uma nova forma identificada em Wuhan, na China. Então, nós temos ali as epidemias recentes e a nova cepa. A nova cepa, ela é similar à SARS, né? Lembrando que aí a gente teve ali os processos que aconteceram de infecção em 2012 e 2003. Mas no caso dessa cepa de agora, ela é muito similar à SARS, certo? Então, nós temos aqui uma proximidade muito grande de material genético. O que nós sabemos até agora? O vírus que causa a doença Covid-19 é o SARS-CoV-19. Esse vírus emergente iniciou sua onda de infecção em uma província chinesa, Wuhan, especificamente em um mercado de vendas de animais silvestres, no final do ano de 2019. O vírus, então, tem se espalhado para o mundo todo. E no mês de março de 2020, a OMS, a Organização Mundial, decretou o estado de pandemia, ou seja, tem-se ocorrência de diversos surtos em várias regiões do planeta. A doença provocada por esse vírus ficou conhecida como Covid-19. Mas como isso tudo surgiu, né? Em 2002, um coronavírus saltou do morcego e infectou um pangolim, que, por sua vez, infectaram nós humanos, provocando a síndrome respiratória aguda grave. E foi daí que recebeu o seu nome famigerado SARS-CoV. Os primeiros relatos desse vírus foram na China, por conta da cultura do consumo de animais silvestres. Se disseminou aí rapidamente por 12 países da América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. No Brasil surgiram alguns casos de SARS. Infectou mais de 8 mil pessoas, e a gente não fica sabendo disso, né, gente? Incrível. E causou cerca de 800 mortes, até ser controlada no ano de 2003. Em 2012, foi-se isolado um novo coronavírus, só que dessa vez surgiu na Arábia Saudita e, posteriormente, transmitiu-se para outros países do Oriente Médio, Europa e Ásia. E África, perdão. A síndrome respiratória do Oriente Médio, que a gente chama de MERS, e o seu coronavírus, MERS-CoV, sendo então a sua via de transmissão, foi definida desta maneira: morcego, camelo, humano. Aqui eu tenho para vocês, vamos dizer assim, um local onde a gente pode utilizar para saber como está a infecção atual da Covid, né, a doença, na verdade, e pelo próprio vírus atual. Então, vamos ver ali. Tá pensando aqui. Um pouquinho mais de paciência.
Então, esse é o número total que nós temos de pessoas infectadas. Aliás, nós temos aqui um total muito grande de pessoas infectadas e mortes, né? Ele ainda está pensando. Deixa eu aproximar um pouquinho. Então, aqui, América do Sul. Ó, no caso aqui, o estado de Goiás, né? Eu botei, vamos para Santa Catarina aqui. Ó, Santa Catarina. Confirmado, então, até o momento, nesse sistema, 11.565 pessoas infectadas, sendo que 171 vieram a óbito, tá? Então, se eu clicar em cima do estado, por exemplo, de São Paulo, vamos ver se ele aparece pra gente. São Paulo aí tem 144.593 casos, sendo que 9.188 são de mortes, tá? Então, para ter uma ideia, gente, ó, Brasil, tá? O Brasil está com esse número gigantesco de casos confirmados e de mortes, tá? Então, aqui a gente consegue perceber todos, vamos dizer assim, a progressão dessa doença. Se a gente ir um pouquinho, sair um pouquinho aqui do nosso país e observar a situação nos outros países e também aqui nos outros continentes, a gente percebe que é bem complexo, né? Então, observem isso. Olha como nos Estados Unidos se encontra. Bem complexo. Então, né, gente, finalizamos essa segunda etapa. E aí, essa segunda etapa mais uma forma informativa, certo? Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem as informações. E ficamos por aqui. Um grande abraço, um grande beijo, cuidem-se. Na próxima a gente conversa.